hoje, assim, a vacinação na suinocultura ela é muito clara, né? Assim, dá para dizer que 100% das granjas vacinam para alguma coisa. Então, a gente tem que entender o que circula na granja para saber frente ao que nós vamos fazer a vacinação e entender em que momento. No Suinocast de hoje, a gente tem a honra de receber uma amiga em particular, Marina Walter. Prazer te receber aqui no Suinocast. Oi, Javi, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em hoje estar aqui do outro lado, porque o Suinocast é um parceiro meu de viagem. Sempre quando eu faço os meus deslocamentos, coloco um episódio para ouvir. E realmente muito legal agora estar aqui do outro lado. Obrigado, Marina. Foi muito bom saber que tu escuta, né? E outra, tu dedicar um pouco do teu tempo aqui para nos ensinar um pouco, para a gente bater esse papo, que hoje a gente vai estar falando mais sobre vacinas, né? Vacinação, com ênfase agora se aproximando do clima mais frio. E eu queria que tu, antes de mais nada, Marina, se apresentasse, falasse do teu primeiro contato com... Tu viu o primeiro porco da tua vida até mais ou menos hoje. Ah, perfeito. Bom, o primeiro porco da minha vida, vamos dizer assim, que eu já nasci no meio. Eu sou natural de Ceará, no oeste de Santa Catarina, e venho aí de uma família de suinocultores. Meu avô já começou na suinocultura e passou isso para o meu pai, para os irmãos dele. E então, quando eu nasci, por muito tempo, desde pequena, a gente morou lá na propriedade. Meu pai, enfim, tem a granja até hoje, né, lá no interior de Ceará. Então, cresci nesse meio. E depois a gente acabou se mudando para a cidade, né? Mas manteve esse vínculo. E sempre foi uma coisa clara, assim, para mim, sabe? Meu pai, ele sempre foi alguém que... Ele não conseguiu estudar, porque naquela época era bem difícil, né? Tinham que ir para a roça, trabalhar. Mas ele sempre incentivou muito o estudo meu, do meu irmão, que também é veterinário. Então, a gente, assim, vamos dizer, foi uma coisa muito clara, né? Ir para veterinário. E também, para mim, sempre a suinocultura foi algo bem claro também. Até tentei fazer um estágio aí em bovinocultura durante um período da graduação, mas vi que realmente não era para mim. Então, sempre foquei em estágios, né, na área de suinocultura. E então, depois da graduação, eu fui fazer mestrado em Porto Alegre, na URGS, lá no setor de suínos, que foi aí onde, né, nos conhecemos. E então, depois do mestrado, trabalhei um tempo em uma área de consultoria, trabalhei também na nutrição, mas sempre focado nessa área técnica e de suínos. E agora já vai fazer aí quase 2 anos que eu estou na Seva, atuando também na parte técnica, mas especificamente em contas estratégicas. E, além disso, também sou doutoranda na URGS também, mas lá no setor de zootecnia da Profinês, que é uma host também de vocês, né? Então, consigo alinhar aí o doutorado com o trabalho. Excelente, excelente. A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, @Seva Suínos Brasil. Não, muito bom, Marina. E já diretamente ao ponto, assim, nós estamos no outono. E eu queria que tu comentasse por que é um momento ideal, assim, para a gente começar a discutir ou começar a mudar a nossa alça de mira um pouco mais, né, para doenças respiratórias. Sim. Bom, a gente sabe que as doenças respiratórias, assim como as entéricas, elas estão entre as principais enfermidades dos suínos, né? Então, a gente fala muito sobre o complexo de doenças respiratórias. Então, qualquer evento sempre tem palestra nessa linha, né? É um tema super recorrente. Mas, basicamente, pensando no momento, como tu comentou, hoje estamos no outono. Então, aí quase no inverno já, principalmente no sul, a gente sabe que
nessas épocas do ano existe uma predisposição maior para a ocorrência de doenças respiratórias. Isso se dá basicamente porque existe realmente uma queda brusca da temperatura. E ainda assim, o que eu vejo, a gente não tem as estruturas ainda, elas são deficitárias nessa linha, né? Então, existem ainda estruturas antigas que a gente não tem uma boa fonte de aquecimento para os animais. Então, torna-se difícil manter a temperatura dentro da instalação em valores que seriam adequados, confortável ao animal. E muitas vezes também a gente tenta compensar algumas coisas, por exemplo, a falta de aquecimento mantém a cortina elevada, mas aí não tem a circulação de ar adequada, né? Então tem todos esses cuidados, todas essas questões. Além disso, a gente também tem a questão de que a produção de suínos, ela sim é realizada numa forma intensiva. Então os animais, eles são alojados muito próximos, né, uns dos outros. A gente vê ainda casos de alta densidade, então animais que são oriundos de diferentes origens, é muito comum entrar em uma instalação de creche e aí ver 5, 7 origens alojadas, né? Então, com certeza, todos esses fatores agrupados, eles aumentam sim a chance de doenças respiratórias, né? Principalmente, então, agora, entrando nessa época mais fria. Eu lembro muito das aulas do professor Davi Barcelos, que ele falava muito mais de que o inverno é sempre frio, vamos falar, pensando no sul aqui, né? O inverno é sempre frio, só que muito pior é nessas épocas de transição, né? Onde tu tem frio e às vezes calor no mesmo dia, né? Acho que isso é natural, as nossas granjas do sul não terem um equipamento ou uma estrutura que consiga lidar com 5 graus de manhã, 3 graus de manhã, geada, e às vezes de tarde lá perto de 20, que é talvez quase no conforto do animal, e daí a gente fica meio que alheio a isso, né? Nossa, com certeza. Imagina quantas vezes o produtor precisa, né, tá na propriedade para fazer esse manejo de cortina. Eu também me recordo muito das aulas assim que ele falava, né, a oscilação durante o dia, quando a partir de X graus, né, aumenta muito essa predisposição para a parte respiratória. Aí eu fico pensando hoje assim, é o que tu falou, olha, a gente tem uma oscilação gigantesca dentro do mesmo dia. Então, não há organismo, né, que aguente isso. E até dando fazendo uma comparação, por exemplo, com aqui nos Estados Unidos, as granjas, na sua grande maioria, creche, vamos dizer assim, tem uma estrutura fechada, né? Então eles controlam a temperatura, e mesmo assim, dias extremamente frios e dias extremamente quentes, é um pouco difícil de fazer o controle da temperatura, porque aí, como é fechado, tu tem que ter uma ventilação forçada de ultra qualidade, porque senão fica uma bomba de gás dentro do barracão. Então não é aquela coisa, não, se a gente tivesse uma climatização, nem a climatização ela consegue fazer um serviço 100% perfeito num dia que varia aí 20 graus Celsius no mesmo dia. Né? Pois é, e pensando que os Estados Unidos, por exemplo, já tem esse know-how há muito tempo, né? No Brasil é algo mais recente, né? Então a gente ainda tem muito a aprender nesse sentido. Certo. E Marina, agora a gente fazendo uma transição um pouco mais assim, chegamos numa época onde as doenças respiratórias começam a ser mais o foco, próximos do frio, e a gente vai falar de vacinas. E aí vacinas, acho que daria para ficar falando um dia inteiro sobre vacinas, né? Eu queria que tu tocasse um pouquinho mais assim no papel da vacina num sistema de produção, num sistema como um todo, e também assim a gente sabe que existem várias vacinas para a mesma doença, contra a mesma doença no mercado. Como que a escolha da vacina, o que ela tem que levar em consideração para eu escolher aquela vacina? Sim. Basicamente, hoje, assim, a vacinação na suinocultura ela é muito clara, né? Assim, dá para dizer que 100% das granjas vacinam para alguma coisa. Então, a gente tem que entender o que circula na granja para saber frente ao que nós vamos fazer a vacinação e entender em que momento. Porque, basicamente, assim, tem alguns agentes que hoje, assim, pensando no micoplasma, por exemplo, né? É possível fazer vacinação em dose única, ou também existem vacinas no mercado que são de 2 doses. Então, ambas vão garantir uma imunização adequada do animal aí até próximo do abate. Então, por exemplo, micoplasma é um agente claro. A gente vai fazer a vacinação aí aos 21 dias.
Mas também a gente tem alguns outros cenários diferentes, né? Pensando em um app, por exemplo. Nesse caso, hoje, as vacinas disponíveis, elas são de 2 doses. Então, não existe vacina dose única para app. Então, enquanto o micoplasma ele é consolidado para realizar a vacinação a campo aos 21 dias, aí, próximo do desmame, no caso de um app ou até mesmo de um actino-SUS, o cenário é diferente. Então, a gente precisa fazer uma sorologia prévia para posicionar a vacina realmente na idade adequada. Basicamente, a gente sabe que esses agentes eles costumam ser mais tardios, então lá na fase de determinação. Mas existem muitas diferenças de uma propriedade para outra. Então, em alguns momentos, a vacina ela pode ser indicada aos 50 e 70 dias de vida do animal, mas também se uma infecção ela for mais tardia, pode ser aí a primeira dose aos 70 dias, né? Mas isso só vai ser possível de identificar através de uma sorologia. E no caso desse agente, basicamente, a gente sabe que a interferência da imunidade passiva é muito alta, geralmente demora a cair. Então, é muito claro, assim, a gente tem que saber realmente o que circula na granja, mas também entender, assim, através de uma sorologia para alguns agentes específicos, né? Nesse caso, usei o exemplo do APP ou do próprio actino-SUS, saber em que momento posicionar a vacina. Então, isso vai ser realmente bem importante para a gente ter o melhor benefício dela, né? Sim. E como que funciona esse processo, né? Por exemplo, assim, vocês, como te utilizaram aqui como exemplo de uma pessoa que trabalha numa empresa que comercializa vacinas, a empresa vai à granja ou trabalha com o produtor, com o sistema de produção, o sanitarista, para coletar amostras e determinar esse melhor momento? Como que funciona esse processo, assim, na logística? Basicamente, hoje depende muito do cliente, mas vamos pensar assim que em uma empresa que tem esse papel do sanitarista, né? Então, existe um alinhamento prévio, a gente auxilia na parte da coleta. Então, tem alguns momentos específicos, idades específicas, né, para se realizar a coleta. E através disso aí a gente realmente consegue fazer uma curva, né, uma sorologia para identificar em que fase da vida do animal ele tem contato com a gente. Então, a partir disso, né, esse exemplo do app mesmo, a gente vê que ele está soroconvertendo lá com 90 dias de vida. Então, o animal ele precisa estar imunizado aos 90 dias de vida. Então, o que a gente vai fazer? Vai indicar a vacinação com 50 e 70 dias para garantir, então, que realmente o animal tem uma imunidade adequada quando tiver contato com a gente. Então, isso realmente é alinhado, né, de forma prévia com a empresa, né, que adquire a vacina, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Uhum. Não, legal, legal. E também acho que também tem essa questão de vocês, da empresa tentar encaixar em algum momento onde se faz algum manejo, né, para entre aspas, não adicionar um novo momento de pegar os animais ou se está transferindo os animais para um outro na instalação, né? Acho que deve tentar combinar isso também. Exatamente. É um ponto bem, bem importante. A gente tem alguns casos que consegue sim adaptar, pensando aí fazer uma dose por volta dos 42 dias, né, que é o momento que o animal que tem essa transição, tem as vacinas que são 2 doses, por exemplo, faz uma no desmame e repete com 42 dias. Então, muitas vezes a gente consegue aproveitar esse momento. Mas depende muito do caso, realmente, né? Uhum, uhum. E Marina, eu queria entender um pouco mais, porque assim, às vezes a gente fala que o óbvio precisa ser dito, né? A questão que a gente sempre chove no molhado falando das condições de estocagem, né? De condições de armazenamento das vacinas. Tu acha que isso ainda é um problema e precisa ser discutido da suinocultura? Porque é aquela coisa, né? Assim como na nossa casa, né? A gente compra uma bandeja de ovos ou compra uma manteiga, coloca na geladeira. Se tiver problema na geladeira, tá estragando os ovos antes, a manteiga tá derretendo, entendeu? Sabe? Ainda se tem visto problemas nesse cenário, problemas de armazenamento de vacinas nas granjas hoje? Ainda tem esse problema, mas, assim, particularmente eu acho que melhorou muito nos últimos tempos, tem se olhado mais para isso, mas basicamente a gente sabe que as condições de estocagem, elas podem sim afetar a efetividade da vacina,
Então, basicamente, a gente tem a indicação, né, que as vacinas elas devem permanecer entre 2 e 8 graus nesse momento do armazenamento. Mas aí fica a pergunta, né, mas isso é realmente monitorado? Então, assim, hoje a gente tem um trabalho interno, que é algo de rotina, que é justamente monitorar vacinações, né? A gente faz muito esse trabalho, chamado checklist de vacinação. Até um ponto que a gente trabalha internamente, já mandou resumo para alguns eventos falando desse tema. E basicamente, Jamil, é uma forma bem simples, né? Tem um arquivo, um padrão, e eu vou na granja acompanhar a vacinação e observo todos esses pontos, que vão desde a parte de armazenamento da vacina até alguns itens pós-vacinação. Então, falando sobre isso que tu perguntou, a gente tem um levantamento aí mais recente, foram 74 checklists aplicados em 6 diferentes estados do Brasil, basicamente isso foi no ano passado, e na parte de estocagem, basicamente hoje, a maioria das granjas tinha conservadora realmente na propriedade, ainda existem alguns casos que o vacinador pega a vacina em um centro de distribuição e leva para a granja, mas a maioria das granjas, Jamil, ela tinha sim termômetro interno para monitoramento da temperatura. No caso dessa nossa observação, 77% das granjas. E se for comparar, tem um outro trabalho europeu de 2017 que eles relataram que das granjas observadas, da mesma forma, assim, no formato de checklist, menos de 10% das granjas tinham termômetro no momento da visita. Então, realmente, comparado a isso, né, a gente está num caminho muito bom. Mas o que eu vejo é assim, né, sempre vai ter, né, na conservadora aquele termômetro externo, né, ali mostrando a temperatura, mas tem um termômetro interno, máxima, mínima e a temperatura do momento, mas muitas granjas não anotam diariamente essa temperatura. Então, esse é um ponto que a gente precisa melhorar. Então, acontece aí uma queda de energia. Qual é o nosso plano de ação para isso? A gente tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C, né? O que vai acontecer nesse momento? E não é só a parte essa questão assim de caiu a luz e vai subir a temperatura das vacinas. A gente também precisa estar atento para o outro lado. A gente fala geralmente muito isso, né? Do aumento da temperatura. Mas também a gente precisa dar atenção ao congelamento, porque ele também é muito prejudicial. Então, vou pensar assim, um armazenamento abaixo de 0 graus pode causar alguns danos irreversíveis à estrutura do adjuvante, e isso com certeza vai resultar em uma diminuição da imunogenicidade da vacina. Então, são os dois pontos. A gente precisa realmente garantir aí que vai ficar entre 2 a 8 graus, acompanhar todo dia, ir lá anotar, ver quanto ficou a temperatura. Se tem a possibilidade aí de colocar um data logger em algum momento, né, eu também acho algo interessante, porque aí realmente a gente consegue ver durante todo o período como ficou a temperatura, né? Então, é um ponto bem importante. E até acessar remotamente, né, Marina? Porque eu vejo que, daqui a pouco o funcionário que vai aplicar a vacina ou o vacinador, ou quem está próximo daquela conservadora de vacinas, não, às vezes, vai ter um dia que uma correria ali, não conseguiu olhar, mas acredito que o Datalogger tu consegue acessar remotamente e daqui a pouco pode ter até alguns alarmes, né, que te indica alguma alteração na temperatura que possa estar te indicando, teve algumas quedas de luz, ou vai ter queda de luz, ou caiu a luz e a temperatura não mudou ainda, e por isso que eu não fui avisado, mas logo vai estar quente a vacina. Acho que é bem interessante esse ponto de vista. Com certeza. Até assim, pensando em locais que tem, né, vamos dizer assim, o centro de distribuição, eu acompanho alguns lugares que tem esse tipo de data logger, que assim que sair a temperatura já vai emitir sons e também mandar avisos via e-mail para algumas pessoas responsáveis. Então, eu acho bem bacana isso. E realmente, né, nas propriedades, então, seria um sonho, mas já mudou tanto, né? De repente, a gente consegue alcançar isso aí com o tempo. Uhum. E, Marina, eu tenho que te perguntar uma coisa que a gente falou agora da conservadora, vamos para a etapa pré-vacinação. Queria que tu falasse um pouco mais dessa fase, mas eu queria que tu comentasse aquele mito ou verdade do aquecimento da vacina pré-aplicação. Eu te conto uma história que uma vez
Uma vez eu tava numa granja, no começo da minha carreira, e eu vi o vacinador pegar as vacinas da conservadora, botar ou tirar da caixa de isopor, colocar tudo num balde e colocar embaixo do chuveiro ali, da barreira sanitária, com água quente. E eu fiquei olhando assim, nossa, isso para mim é novo. Isso para mim é novo, não sei. Mas no momento tu pensa assim, nossa, que absurdo. Mas daí eu parei para pensar, mas será que não faz sentido? Ou será que faz sentido, mas não deve ser feito assim por causa do choque de temperatura? Enfim, queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Sim, essa é uma dúvida frequente, porque a gente fala aí, entre aspas, né, o aquecimento das vacinas, e também fala, né, a vacina deve ser aplicada em temperatura ambiente, mas na verdade o ambiente aqui no sul no inverno é diferente até que no sul mesmo no verão, né, então qual é essa temperatura ambiente? Basicamente a temperatura de estocagem, como eu comentei, é de 2 a 8 graus, né, deve permanecer nesse intervalo, e para aplicação no animal, a temperatura da vacina deve ser aí entre 15 e 25 graus. Então, a gente tem realmente essa diferença e por isso que é necessário esse processo aí, entre aspas, né, de aquecimento das vacinas. E as formas de realizar, assim, eu vejo que difere de alguns lugares para outros. Eu, particularmente, gosto de que se retire a vacina algum tempo antes de se realizar o procedimento, que ela vai ficar próxima aí entre 15 e 25 graus de forma natural. Então, claro que vai depender muito da temperatura do ambiente, então eu vejo que isso é um ponto, assim, que é muito do senso ali, sabe? De quem vai retirar a vacina, se é o próprio vacinador, de quanto tempo ela precisa ficar fora, né? Mas basicamente aí meia hora, 40 minutos. Tem alguns locais também que fazem o aquecimento via banho-maria, que é, então, o que tu comentou, né? Essa questão do chuveiro, porque acaba, muitas vezes, chega na granja, já precisa realizar o processo, então pode ser feito dessa forma. O que eu tenho visto é que geralmente o pessoal também tem um termômetro junto, para justamente garantir que a temperatura da vacina fique aí nesse período, né? Então, esse é um ponto bem, bem importante. Até para compartilhar contigo desse trabalho que eu comentei, que a gente fez internamente dos checklists, basicamente, 32% das granjas faziam o aquecimento da vacina via banho-maria. E basicamente, a mesmo percentual, né, retirava algum tempo antes. Tinha também alguns casos que não faziam, né? Mas isso a gente acaba sempre indicando, porque realmente a vacina precisa estar aí nessa temperatura na aplicação. Por que isso é importante? Temperaturas inferiores a isso, elas podem aumentar a chance de choque no animal, devido à aplicação ela ser muito próxima ali do hipotálamo, né? Atrás da orelha, próximo, se a vacina estiver muito gelada. Então, a gente foca realmente e a temperatura deve estar aí entre 15 e 25 graus. Voltando ali no que eu comentei, né, de retirar um tempo antes a vacina da aplicação, a gente fala aí entre 30 a 40 minutos, claro que vai depender muito da temperatura ambiental realmente, né, não pode deixar a vacina no sol, né, tem essas questões básicas. Mas nesse nosso acompanhamento, a gente viu que das granjas que retiravam a vacina da conservadora e deixavam algum tempo antes da aplicação, esse tempo foi variável de 5 minutos até 3 horas. Então, assim, tem que ter um cuidado bem grande nisso, né? Não é 5 minutos, mas também não é 3 horas, né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa ficar realmente bem atento. Claro. Não, eu acho que é um pouco de acordo com o que tu falou, né, que a temperatura ambiente no interior de Santa Catarina é diferente da temperatura ambiente do Mato Grosso, né? Não, agora até tu me lembrou de uma história também que eu tenho. Foi em Santa Catarina mesmo, no interior, era no inverno, eu fui acompanhar uma vacinação. E assim, eu não me recordo exata a temperatura aquele dia, mas estava muito frio, assim, digamos que uns 6 graus. E aí, obviamente, né, não adiantava deixar 40 minutos fora, né, não ia mudar nada. Então, teve o aquecimento da vacina com todo cuidado, em banho-maria, acompanhado ali com termômetro. E tá, a gente foi fazer a vacinação. Realmente, conferi antes, né, de ir para vacinação, tava ali tava uns 20 graus, mais ou menos. E aí, resumo da história, nem demorou tanto, assim, a vacinação, mas no final
era uma estrutura mais antiga, que também tinha algumas falhas ali de cortina, era durante a lactação, né? Foi nos leitões ainda durante a lactação, próximo do desmame. E no final da vacinação, aí o que sobrou de vacina já estava com 8 graus. Então, é isso, né? O ambiente a gente precisa estar bem atento a esse tipo de coisa, né? Então, claro, esse caso que eu falei é um caso isolado, mas pensando que a gente vai levar a vacina para a estrutura, também tem que levar numa caixa de isopor, de preferência com tampa, sabe? Tem que ter esses cuidados mesmo. Uhum. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. E algum outro cuidado, Marina, que tu fala assim, a fase pré-vacinação, aí seja de qualquer âmbito, né? Seja no animal, a própria vacina, o vacinador, o material que ele vai utilizar. Então, uma das coisas importantes, assim, que eu vejo é sempre ter realmente os equipamentos adequados, né? Tantos aplicadores, extensores, se usa agulha correta para o tamanho do animal. Esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes vão pensar em um animal de 21 dias, vai usar uma agulha 13,9, por exemplo, né? Mas esse tipo de agulha não vai ser ideal para um animal lá de 42 dias, ela não vai alcançar a musculatura no momento da aplicação, né? Pode ter algumas questões assim. Então, eu acho muito importante sempre estar atento ao tamanho da agulha adequado para a fase do animal. E é claro, né, o vacinador ou quem também ajuda, né, durante o processo de vacinação, ter luva, abafador, porque é um processo muitas vezes demorado, né, tem muitos animais para aplicar e é barulhento, né, então é bem importante esses EPIs. Bom, não, muito bom. E a gente está falando de vacinação em geral, mas assim, existem algumas vacinas que são feitas, por exemplo, no desmame, onde já se está pegando o animal, né, se contendo o animal, e vacinas onde são aplicadas, por exemplo, como tu mencionou, no meio da creche, né, 23 semanas de creche. Alguns pontos assim que tu gostaria de mencionar sobre contenção ou o manejo, entre aspas, do animal para que a vacina tenha a sua eficácia maximizada? Sim, basicamente a contenção ela vai depender muito da fase do animal. Então, ao desmame, na fase de lactação, né, ainda é possível apresentar o animal, pegar no colo, né, apresentar para o vacinador, mas em outras fases, aí já no final de creche, até mesmo em algumas vacinas tardias de terminação, a gente já não consegue fazer isso, obviamente. Então, é importante trabalhar sempre ou com algum tipo de tábua de contenção, mas basicamente o que eu vejo que o pessoal usa mais são lonas, realmente, para conseguir separar os animais, né? Deixar mais contido um lado da baia para conseguir aplicar e depois ir separando. E assim, basicamente, para mim, quando o animal ele é apresentado para o vacinador, essa apresentação correta é grande parte do processo. Porque sem a apresentação adequada, o vacinador ele não vai conseguir realizar a aplicação da melhor forma, porque o animal, se ele não for bem apresentado, ele não vai ficar parado, ele vai ficar batendo a cabeça. Isso aumenta a chance de ter abscesso, hemorragia após vacinação. Então, é um dos pontos que eu sempre bato muito quando acompanho a vacinação, porque às vezes o vacinador me diz assim, mas o pessoal não me apresenta da maneira correta, o animal fica batendo e aí eu tenho que fazer a vacinação de muitos animais, então eu preciso vacinar. E eu falo muito assim, olha, mas se não falar para ele e cobrar toda vez que te apresentarem um leitão mal apresentado, né? Sim, sim. As pessoas não vão mudar. Precisa explicar qual é a forma certa de te apresentar, porque acaba que isso interfere muito no trabalho depois. Vai ter muito animal, muitas vezes com abscesso, ou vai ser aquele... no final da vacinação, a gente passa nas baias e dá para ver que é animal com muita hemorragia. Então, para mim... Ou com muito refluxo também, né? Muito refluxo, exatamente. Então, para mim, a contenção adequada aí é boa parte do trabalho, sabe? Faz muita diferença. Sim, não, e até compartilhando uma experiência própria, que também não sou vacinador, mas eu lembro que nos nossos experimentos de mestrado e doutorado, como a gente trabalhou com animal de creche, e as granjas às vezes não tinha tanta gente, assim, a gente queria ajudar, né, e às vezes eu ia para pegar leitão, ou às vezes eu ia até para vacinar. E aqui vai um
um agradecimento especial aos vacinadores, porque eu achava muito mais fácil pegar o leitão do que de vacinar, porque o aplicador, para quem não está treinado, tu vacina, sei lá, 200 animais, a força que tu tem no antebraço para aplicar, o aplicador vai baixando, é normal, né? A gente não está acostumado a fazer esse movimento. Então, eu acho que esse é um outro ponto, né, que a gente, às vezes, nem imagina, né? Porque, é só apertar o gatilho, mas aperta o aplicador por 300 vezes por hora, ou, sei lá, por 3, 4 horas e vê como fica o estado da tua musculatura do antebraço, né? Eu percebi isso. Não, com certeza, eu compartilho totalmente, porque, assim, eu também já tive alguns casos que tinha que fazer a vacinação em algum momento e, resumo da história, eu auxiliei, né? Fui fazer alguns animais. E aí eu pensei, não, agora não, eu vou fazer aqui, né? Eu sempre tenho aquela indicação, Vou dar cuidado, aula. vou dar angulação. Nossa, assim, ó, é muito difícil. Assim, às vezes eu acompanho, a vacinação tem 4.000 leitões para fazer. Então, é um movimento repetitivo. E assim, olha, viu, no final da vacinação, eu ali tentando disfarçar, sabe? Mas eu tava acabada, porque é isso, tu tem que ter todo um cuidado, aí tu pensa, vai inserir agulha, aí aperta, remove primeiro, aí solta, né, para não ter refluxo. Aí é isso, o animal chega, às vezes está batendo, tem que esperar. Aí é o ângulo. São várias coisas. Então, realmente, eu também admiro muito aí quem faz vacinação, porque é um trabalho que precisa muito cuidado e eu acho difícil mesmo de fazer. Sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa, Mariana, que eu estava pensando, a questão dos aplicadores. Às vezes a gente vê... Eu lembro uma vez a gente testou, era um aplicador de antibiótico, no caso. A gente estava testando aquela indicação que tu gira e mostra ali quanto que vai ter cada aplicação, 1 ml, 1 ml e meio, e a gente via uma baixa precisão no volume que entrava versus o volume que saía da agulha. Às vezes entrava ar, às vezes não saía todo o volume. Como que tu vê isso hoje como sendo um ponto crítico, ou a qualidade dos aplicadores para o sucesso da vacina? Com certeza, eu acho um ponto crítico, sim. A nossa indicação costuma ser sempre utilizar aplicador ou ter preferência, né, para aplicador de dosagem fixa. Então, o que a gente fornece também hoje é assim, porque aí justamente não tem essa questão de na hora ali ter que regular ou alguma coisa assim. Mas se realmente só tem o regulável, precisa utilizar, então sempre fazer a conferência antes da aplicação, ver se realmente está aí dosando, injetando a quantidade adequada no animal. Então, isso é um ponto bem importante mesmo. Já tive casos também, assim, de acompanhar a vacinação e no final sobrar mais vacina, por exemplo, mais a vacina A do que a vacina B, sendo que as duas tinham a mesma quantidade de doses no frasco e eram a mesma dose. Então, o que aconteceu aí? Nesse caso, teve um problema no aplicador. Então, é bem importante sempre fazer a conferência disso, estar atento a essas coisas, né? Aham. E o que tu me diz sobre a troca de agulhas? Bom, a troca de agulha, eu vejo que ainda esse é um dos principais gargalos no processo de vacinação. Basicamente, a indicação que nós fornecemos é trocar a agulha a cada 50 animais. Antigamente se falava muito a troca a cada 10 animais, mas hoje realmente pela a quantidade que a gente tem, 50 já é um número bem adequado, funciona super bem realmente. É claro que se, por exemplo, alguma leitegada tiver diarreia, algum outro problema, aí sim, né, fazer aquela leitegada e depois trocar a agulha, até para não contaminar os outros animais na sequência. Mas até voltando lá, Jamil, no que eu comentei, né, do levantamento dos checklists de vacinação. Tem essa indicação de trocar a agulha a cada 50 animais, a gente viu que 25% das granjas faz isso. Mas teve alguns casos aí, em 6% das propriedades, que as agulhas foram trocadas a partir de 400 leitões vacinados. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é que o pessoal não
costuma trocar agulha a cada 50 animais, porque é algo que vai levar um tempo, demora, de certa forma, de um ponto de vista, né? Mas a gente tem que pensar que isso vai interferir muito no processo final, na qualidade da vacinação, porque a gente vai garantir realmente que a vacina ela foi bem aplicada, não vai ter muita hemorragia pós-vacinação, praticamente isso não é visível quando a gente utiliza a agulha do tamanho adequado e faz a troca a cada 50 animais. A gente também não vai praticamente ver abscesso. Então, muitas vezes, assim, principalmente é isso, né? O pessoal não troca para tentar agilizar o processo, mas acaba que ele não fica com a qualidade que deveria. Algumas experiências que eu vi bastante a campo no Brasil às vezes o pessoal tem aquele frasco grande com a vacina, né, com, sei lá, 1 litro da vacina ou meio litro, e daí troca, quando esvazia, que vai colocar o novo frasco, aí troca a vacina, só que aí tu já vacinou, se for 500 ml, 1 ml por animal, tu vacinou 500, né, então o último animal ali, coitado, né, eu acho que esse é um ponto, e se tu for pensar assim, né, vamos pensar 1.000 animais, né? Então teria que ter 20 trocas de vacina. Se essas 20 trocas aí representam 1 minuto, né? Seria 20 minutos a mais no final, mas que tu garantiria aí a qualidade da aplicação, né? Não é tanto tempo assim, né? Exato, não é muito tempo mesmo e vai garantir a qualidade do processo, né? Então, por isso que é um ponto que a gente precisa enfatizar bastante mesmo nos acompanhamentos. Uhum. Marina, para fechar, como que a gente determina se uma vacina funcionou ou não? E aqui, bem, um comentário falando vacina em geral. Tá, ok. Basicamente, a gente vai ter que ver como vai ser o desempenho do animal na subsequente a isso, no processo de vacinação. Tudo que a gente falou até aqui, Jamil, são pontos para a gente garantir a vacinação adequada, né? Então, garantir que a vacina realmente tem esse efeito. Agora, o efeito que a gente vai ver, possivelmente lá na frente, vai ser relacionado a não encontrar mais sintomas daquela doença a campo, né? Diminuição desses sintomas, porque a gente sabe que a vacina ela não impede a contaminação, mas ela vai sim diminuir a sintomatologia. A gente pode fazer também análise de desempenho. Pensando nessa parte respiratória, a gente pode fazer aí acompanhamento de abate, que vai ser um ponto muito importante, as monitorias respiratórias. Então, é isso. Basicamente, vai ser o reflexo de como a gente vai ver aí a performance desse animal durante as fases subsequentes. Perfeito, perfeito. Marina, acho que fechamos bem essa parte técnica do nosso podcast. E para fechar o nosso episódio, a gente tem umas perguntas que são fora da parte técnica e que a gente não compartilhou contigo, obviamente, para te pegar de surpresa. Né? Tá bom. Mas, enfim, eu queria que tu me dissesse o que tu seria se tu não fosse veterinária? Nossa, é difícil, hein? É a mais difícil até agora. Ainda mais contei aí minha história, né? Já toda, que eu já fui sempre direcionada. Ai, sabe que talvez eu teria feito psicologia. Eu acho que é algo interessante, assim, entender o funcionamento. Não, bom, muito bom. E uma outra, qual que é a tua primeira lembrança da tua vida? Ai, olha que... minhas primeiras lembranças são, com certeza, lá na granja, lá na propriedade da minha família, onde eu morei até os 8 anos. E até esse final de semana eu comentei dessa lembrança, então vai ser essa aí uma das primeiras coisas que eu me lembro. Além da suinocultura, como é bem comum, né, nessa região do Brasil, a gente tinha também vaca de leite, mas era basicamente só mais para consumo mesmo. E eu me lembro, assim, daquela cena final da tarde, assim, quando chegando o inverno, no interior começa aquela névoa, assim, aí tinha um vizinho que ele sempre debulhava milho no final da tarde, aí ligava aquele barulho e indo para lá para a estrevaria, né? Então eu me lembro muito disso, assim, com a minha mãe. Que legal. E uma última agora para fechar, Marina. Vamos supor que tu encontrou uma lâmpada mágica e saiu o gênio e ele é o gênio da suinocultura.
importante mencionar. E tu tem que fazer um desenho, é um pedido só, não são 3, é um pedido só. O que tu queria que mudasse na suinocultura? Que melhorasse? Eu gostaria que melhorasse o compartilhamento da informação. Sabe que eu acho que ainda a gente peca muito nisso. Talvez mais no Brasil do que em outros países, não sei, mas eu acho que se a gente compartilhasse mais a informação, até de uma empresa para outra, enfim, de um colega para outro, muitas vezes, a gente se beneficiaria muito. Não, gostei muito e compartilho da mesma opinião. Eu vejo que a gente por uma proteção natural, né, de informações importantes de empresa para empresa, a gente se priva de compartilhar informações que não são de vantagem competitiva entre as empresas, né? E às vezes a gente Sim. pode compartilhar um conhecimento que vai realmente gerar um ganha-ganha e não vai sim ser um ganha e o outro perde, né? Eu gostei mesmo da tua resposta. Excelente. Marina, Walter, muito, muito bom te ver. Fazer esse papo contigo foi realmente um prazer te receber aqui no Suinocast. Obrigada, Jamil. O prazer foi meu.